gente iniciar só o capítulo 12, que é hoje o capítulo da palavra de Monteiro, só relembrando um pouquinho, né, o que foi o último capítulo, que foi o Belarmino, a história do Belarmino, que foi a primeira história de um doutrinador, né? Todas as outras que nós ouvimos foram de médiums, mas esse, o Belarmino, o doutrinador, ele veio então para ajudar os desencarnados e os encarnados do centro que ele trabalhava, mas ele se perdeu por conta da inteligência dele. Ele sabia muito, entendia bastante e o orgulho com relação a isso fez com que ele acabasse se perdendo. Ele começou a exigir demais dos espíritos provas, comprovações, para poder crescer, principalmente. Então, é sutil às vezes, né, o que acaba se fazendo nesse meio, mas um trecho aqui que fala disso é isso, ó. Envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior. Então mudou o padrão vibratório ali do local onde ele trabalhava. Assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Então ele na verdade foi uma pessoa bem-sucedida no, mas acabou espiritualmente crescendo muito pouco, se perdendo, e essa foi então a história do Belarmino. Hoje, o capítulo 12. Oi, Fabiana, que entrou agora. Hoje, o capítulo 12, que é a palavra de Monteiro, é a última das histórias que a gente vai ouvir nesse centro dos mensageiros, com essa grande, né, quantidade de informações e exemplos que a gente tem para a gente refletir a respeito das nossas também falhas, né, das possibilidades que a gente também acaba tendo de nos perdermos nas nossas encarnações com relação aos projetos que a gente tinha antes de vir. E essa é a última. Depois vai entrar numa outra fase do livro, os mensageiros, e aí eles têm uma missão aí a cumprir e vai ser muito legal daqui para frente. Mas vamos então a essa última história. Então, bom, o Belarmino acabou de contar a história, né, dele. E aí entra um falando assim: os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, e continuou. Boa noite, Vanessa. A gente acabou de começar, viu? Tá, boa noite, obrigada. Imagina. Então, foi então um amigo do Belarmino que estava ali junto, né, quando o André Luiz e o Vicente chegaram para conversar com ele. E quando o Belarmino contou a história dele, ele também falando que ali ele aprendia muitas coisas, né? E olha o que ele fala, esse amigo dele, que é o Monteiro, né? Que é o nome da lição. Há 3 anos sucessivos venho diariamente ao centro dos mensageiros e as lições são sempre novas, né? Então faz 3 anos que esse amigo do Belarmino está indo a esse grupo, né, para pegar, trocar experiências, aprender com essas experiências, com essas falhas, esses fracassos. E ele fala, né, que ali ele aprende muito. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Quer dizer, olha esse comentário que o Monteiro está fazendo. Oi, Karen, você entrou aí, mas a gente acabou de começar, viu? Então, olha esse comentário que o Monteiro está fazendo, né? Tenho a impressão que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. É um comentário que mostra assim, puxa vida, né? A gente está vendo que o Espiritismo já veio, já foi explicado, né? Através de Allan Kardec e uma série de outros contribuidores, mas parece que as pessoas não têm aproveitado muito isso. Por conta de todo esse histórico que a gente leu até agora, até o 12º capítulo do livro Os Mensageiros. Inúmeras pessoas vão preparadas para poder ajudar com o espiritismo e voltam extremamente fracassadas, né? Mas isso é um comentário, uma opinião dele, que na verdade não é a opinião principal. Ele fala isso, mas logo em seguida ele fala: se a minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Quer dizer, ele está falando, a gente está vendo muitos fracassos, pessoas que vêm e não conseguem, mas isso talvez seja ainda até, de certa forma, esperado
por conta do estágio da humanidade, de todos nós. Nós, quando a gente vem aqui e encarna, a gente fica confuso mesmo. A gente é induzido com facilidade a essas fraquezas, a todas essas derrotas que a gente viu nas lições antigas. E o Monteiro, quando fala assim, parece que o Espiritismo chegou muito cedo, ele tem essa impressão, mas aí ele logo fala, mas eu sei que nosso Pai não erra. Então não existe nada fora do lugar. Não existe erro por conta desses desígnios superiores. Então, aí ele fala, se a minha confiança no nosso Criador fosse menos segura, quer dizer, ele tem uma fé. Ele admitiria aquele pensamento que ele fez antes. Mas ele sabe que não. Está acontecendo no passo que a humanidade está tendo condições de assimilar. Então, só que nós podemos, através de cada vez mais do nosso esforço, acelerar isso. Tanto para o nosso próprio benefício, para o nosso cumprimento encarnatório, quanto para o auxílio das pessoas que também ainda não têm conhecimento disso tudo. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Então aí o Belarmino dando aí para a gente a confirmação, né, de que quem está falando agora é o Monteiro, que é um amigo dele, né? E falando, ele tem uma experiência muito grande nisso que ele está começando a falar. E aí o Monteiro responde, sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Quer dizer, ele também foi mais um dos que veio com planos e também por conta dessa dúvida, dessa turva, da visão turva que acaba ficando aqui na Terra, né? As dúvidas, as inseguranças e as tentações, né, das fraquezas de cada um, ele também acabou deslizando. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio. Então é o que está falando. Não tem nada de um grande absurdo. Não é para a gente pegar então essas pessoas, nos incluindo nisso, né? Que nos derrapamos nesses projetos e condenar, como há muito tempo as religiões, né, mais severas acabam achando que isso é um grande problema e que aí isso vai ser condenável e, inclusive, não vai ter mais chance. A gente sabe, o Espiritismo nos fala que isso não é verdade, mas ele está explicando. É muito difícil escapar à influência do meio. Então, cada um vem encarnado, com projetos, com capacidades, com intuições, mas extremamente influenciável pelos outros e também pelas sombras que cada um carrega dentro de si, quando em luta na carne. Então, esse é o nosso panorama. Essa é a realidade que todos nós aqui estamos colocados. Então, não nos culpemos demais por também estar acontecendo isso muitas vezes conosco, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer vista grossa para isso. A gente tem que se empenhar e não querer, mais uma vez, também chegar do lado de lá, voltar para o lado de lá com tanto arrependimento de novo, né? Porque, pelo que a gente vê, né, nessas histórias, nós já passamos por isso também. Nós já tivemos projetos, completamos às vezes de maneira muito pequena e estamos já voltando de novo com novas tentativas. Adriana, você abriu o microfone, eu não sei se você queria falar alguma coisa. Não, acho que eu toquei sem querer, Ah, Marco. então tá bom. Desculpa aí. Mas sempre lembrando, por favor, me interrompam se achar necessário, né? Se quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente ao doloroso desastre. Então, encarnados, nós estamos tão sujeitos, né, às necessidades, né, do nosso corpo, das sensações que o nosso corpo acaba se envolvendo, que ele também não escapou, como os outros, né, de um desastre na sua encarnação. Mas como indaguei interessado em consolidar conhecimentos? O André Luiz sempre, né, querendo aprender, pergunta para ele, mas como então, né, que você acabou caindo também, né, nesse equívoco? E aí ele começa explicando, é que
A multiplicidade de fenômenos e singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Então, mostrando, primeiro, a primeira parte do que ele está falando aqui é o seguinte: trabalhar com mediunidade em centros espíritas, ou seja lá onde for, não existe uma regra, né, de bolo. Não é tudo igual. Existem fenômenos de singularidades variadas. Então, não tem como você falar assim, é assim então que acontece, então eu já sei como lidar. A gente sempre vai ser surpreendido. E aí, só que daí ele conclui, aonde que é a maioria dos problemas onde a gente derrapa? Qualquer doutrinador, quer dizer, aquele que quer ensinar, que quer doutrinar, quer levar a verdade, que possua mais raciocínio do que sentimento do coração, é aquele que vai falhar. O exemplo do Bellarmino foi esse. Ele entendia muito, era muito inteligente, mas não conseguia se envolver de maneira assim plena com a questão do sentimento, do amor em relação àquelas pessoas que ele estava trabalhando. Ele com orgulho queria parecer melhor, maior do que os outros, e ali o Bellarmino e também provavelmente o Monteiro, porque está falando que qualquer doutrinador que coloque a sua vaidade intelectual acima do sentimento, então do amor a todos, ele vai estar provavelmente se equivocando. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta do que sincero. E foi o que me aconteceu. Então, a inteligência, né? O vício intelectual, quando dominado pela vaidade, ele acaba realmente não conseguindo êxito. Porque esse não está querendo trabalhar com sinceridade naquilo que ele está se propondo. Porque quando a gente se propõe a trabalhar num trabalho mediúnico ou num grupo espírita, a gente está querendo fazer o que o Cristo deveria, né? Falar para a gente fazer. Amar ao próximo, levar o auxílio àqueles. É por isso que também no capítulo anterior o Bellarmino fala muito de que o doutrinador ele tem que adotar uma postura de servo, daquele que quer servir ao outro e não dominar e não se colocar acima dele. Então, o trabalhador sincero e que vai estar realmente mais alinhado nesse trabalho é aquele que se coloca nessa situação de amar acima de tudo e não se envaidecer com aquilo que está acontecendo naquele trabalho. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti do nosso lar noutro tempo em missão de entendimento espiritual. Quer dizer, ele, como todos os outros, foi muito bem preparado no nosso lar, ali no centro dos mensageiros, e partiu dali com uma boa bagagem. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Então, aqui mostrando algo que mais uma vez está sendo falado e que é uma característica daquele que se coloca na qualidade de um doutrinador. Ele não veio só para conversar com os espíritos que estão ali se comunicando no trabalho mediúnico e ajudar eles. O doutrinador acaba também influenciando a todos ali que estão frequentando a casa espírita ou ao trabalho mediúnico. Então, se nós entendemos que nós, quando amamos, queremos levar iluminação, como ele fala, levar luz, entendimento, não importa se é encarnado ou desencarnado, não adianta nada a gente tratar muito bem um espírito do lado ali do plano espiritual, num trabalho mediúnico, e sair do trabalho mediúnico tratar mal uma pessoa que trabalha com a gente ali. Então, a gente tem que ter coerência nisso. Então, o trabalho de servir ao Cristo, ele não faz distinção e não deve fazer distinção. Então, por isso, mais uma vez, aqui ele citando, do mesmo jeito que no capítulo anterior também falou. Ele foi também para auxiliar tanto companheiros encarnados quanto os desencarnados que seriam levados ali naquele trabalho mediúnico. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho. Porquanto partimos quase juntos, né? Então eles partiram juntos praticamente para fazer
uma encarnação ali, que eles estariam compartilhando mais ou menos a mesma tarefa ou a mesma missão. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Então ele partiu bem amparado e começou bem o trabalho. Como todos os casos anteriores também a gente viu, a gente sempre começa com bons propósitos, boas intuições, mas a partir do momento que a gente vai se tendo algumas pequenas dificuldades, essas dificuldades vão cada vez mais adotando posturas da gente orgulhosas, e aí aquilo vai crescendo, vai ficando cada vez mais endurecido, e aí é onde a gente, por conta do orgulho, por conta de uma série de outros problemas que todos nós carregamos, acaba que todo aquele entusiasmo, todo aquele bom preparo de uma nova encarnação, ela vai acabando indo por água abaixo, ou pelo menos boa parte do projeto não acontecendo por conta disso tudo, né? Minha mãe, como ele falando aqui, citando os exemplos dos estímulos que ele teve, né? Que se converter em minha devotada orientadora não cabia em si de contente. Quer dizer, a mãe dele foi uma das grandes colaboradoras, né, desse início do trabalho de doutrinador. E ela estava extremamente feliz com isso. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiums de efeitos físicos. Então, aonde o Monteiro trabalhava, inclusive existiam médiums que faziam trabalhos de efeitos físicos. Para quem não sabe, os efeitos físicos são os efeitos que num trabalho mediúnico consegue, além da fala, além da escrita, acontecerem aparições visuais para aqueles que estão no trabalho. Então, do tipo levitação, a pessoa pode levitar num trabalho mediúnico, pode ser materializada uma flor, por exemplo, alguma coisa, coisas que ficam muito claras, aqueles inclusive que duvidam que isso é verdade, mas isso acontecia com muita frequência antigamente no Espiritismo, porque queria atrair atenção para que o espiritismo ganhasse campo. Só que agora isso não acontece mais com tanta frequência, porque mudou a fase. Essa fase de atrair atenção já foi. Agora é de trabalhar doutrina, de trabalhar verdade, de trabalhar iluminação daqueles que estão dispostos a trabalhar nesse sentido. Além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. Então, nesse centro, como eu falei, tinham médiums de efeitos físicos, outros da psicografia, né, que escreviam as cartas ou mensagens, e a incorporação, então aí através da psicofonia, que é a fala dos espíritos através da boca, né, do médium. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Então foi aqui que ele começou a se desviar, né? Ele ficou fascinado. Esse intercâmbio, esses trabalhos com efeitos físicos principalmente, aí mostrando mais uma vez o porquê que isso começou a diminuir, né? Porque isso fascina. E isso faz com que as pessoas comecem a frequentar trabalhos mediúnicos como se fosse para ir num espetáculo de um círculo, para ver coisas maravilhosas. E não é esse o intuito. O intuito é justamente a recepção de verdades de cunho moral que a espiritualidade vem trazendo para nós através dessas reuniões. E o Monteiro falou, ele ficou fascinado com tudo aquilo, só que ele acabou se desviando. Ele acabou se afastando dessa questão da reforma íntima, do trabalho moral, da essência moral da doutrina, e ficou viciado em efeitos que não eram os mais importantes daqueles trabalhos. Tínhamos 4 reuniões mensais. Olha isso, um centro que tinha 4 reuniões mensais, né? Imagine. De 7 dias da semana, 4 aconteciam trabalhos. E o Monteiro ia lá assiduamente. Quer dizer, também mostrando mais uma vez que não é porque uma pessoa trabalha num centro espírita com uma frequência como essa, significa que ele está fazendo tudo certo. É uma reflexão para nós também, que vamos começar a fazer esse tipo de trabalho. Tínhamos então 4
reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Quer dizer, ele sentia um prazer em conseguir doutrinar esses desencarnados, né, que vinham em condições inferiores, sabe? Aqueles espíritos mais endurecidos, mais embrutecidos, cheios de culpa muitas vezes. Então, ele conseguia, às vezes, dominar aquele espírito e ele não enxergava que aquilo era um benefício para o espírito. Ele ficava envaidecido. Ele se sentia orgulhoso de estar conseguindo fazer aquilo e não se preocupava com a essência, que é aquilo que falou no começo. Aquele que está mais preocupado com a vaidade do raciocínio e não tanto do coração, acaba se desviando. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Quer dizer, ele inclusive agia como se fosse um inquisitor, né? Falava assim, você está vendo? Botava o dedo na ferida de cada um que aparecia lá, né? Ele fazia questão, né, de ir aos sofredores mostrar para eles que eles estavam sofrendo porque era resultado de atitudes ruins que eles tinham feito. Ficava tocando nas feridas. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Quer dizer, aqueles que tentavam manipular, ele conseguia porque ele era inteligente, e ele fazia rebaixar aqueles espíritos, fazendo com que eles parassem de mentir, porque eles eram como criminosos. Então, ele colocava essas pessoas que ele doutrinava, geralmente em posição lá para baixo. Ele meio que pisava um pouco em cima desses espíritos que estavam indo lá para conseguir auxílio, para serem amados, e não exatamente isso. É claro que, de certa forma, essa verdade tinha um certo benefício para eles, mas não de maneira plena o benefício com relação a ele próprio, o Monteiro, que estava lidando com essas situações. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero. Então, olha isso. Ele era uma pessoa confiante da intelectualidade, do conhecimento espírita que ele tinha, e ele, inclusive, procurava que naquelas reuniões aparecessem esses obsessores, porque ele conseguiria dobrar. E isso faria com que ele se sentisse cada vez mais vaidoso e orgulhoso daquilo que ele estava conseguindo. Mas ele colocava, olha como ele fala, né? Reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Então ele sabia doutrinar, ele sabia fazer aquelas pessoas enxergarem que elas estavam erradas. Ele não era enganado facilmente. Só que ele fazia isso sem amor no coração, sem compaixão, sem o sentimento de piedade com aquele que sofre, se esquecendo muitas vezes que ele, em encarnações passadas, provavelmente estava cheio dos mesmos equívocos e agora, mais uma vez, reconhecendo o próprio equívoco, voltando para lá, para o mundo espiritual, percebendo que ele, mais uma vez, se enganou com relação a essa sensibilidade que ele poderia ter com lidar com caso a caso, né? Buscando estimular aqueles espíritos e não colocar eles lá para baixo. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos. Porque a gente sabe e a gente vê, né, nas reuniões mediúnicas que com muita frequência aparecem espíritos que eram católicos, né? E muitos, inclusive, vêm nessas reuniões extremamente esclarecidos, já com o coração aberto até para as verdades ali do mundo espiritual, das comunicações e tudo mais, mas existem ainda também aqueles que ainda adotam posturas muito endurecidas, que vêm ali às vezes, ainda mesmo estando do lado do mundo espiritual, para querer combater ainda o espiritismo, como alguns também faziam ali ainda encarnados. E ele também tinha um prazer especial para receber esse tipo de espírito católico romano, né? Porque muitos também são conhecedores do Evangelho, e só que ele conseguia colocar também esses lá embaixo.
Então era um prazer que ele tinha de dominar essa situação, mas sempre querendo se prevalecer, sempre querendo pisar em cima daqueles que eram ali visitados, que o intuito da espiritualidade superior, na verdade, não é essa. É que nós possamos encará-los também como irmãos queridos, né? Irmãos que devemos amor a eles. Então, portanto, ao invés de pisar em ferida, nós devemos sempre procurar estimular, né, o novo caminho, as novas verdades, e para que possamos levar um auxílio direto. Né? A iluminação, como fala também no início do capítulo. Levar a luz, a verdade, a capacidade de enxergar, mas não colocando eles lá para baixo. Então, esses sacerdotes que ele tinha um prazer também, né? Desencarnados em situações de ignorância das verdades divinas. Então, a mostrar também, isso é outra coisa que faz a gente pensar. A gente acha que depois do lado de lá, todo mundo já tem conhecimento do que é o espiritismo, as verdades. Não, cada um está limitado na sua capacidade de compreensão. No livro Nosso Lar, a gente viu no umbral, quando as passagens pelo umbral, a gente viu que cada um fixa o seu pensamento naquilo que compreendeu e não enxerga o que está para cima ainda. Então, não é porque o espírito está no mundo espiritual que ele já tem consciência e conhecimento de tudo o que acontece no mundo espiritual. Isso não é verdade. Cada um enxerga na sintonia da sua vibração. E aqueles que estão mais baixos se fecham muitas vezes dessas sintonias e não conseguem enxergar nem o auxílio que está ali próximo deles, que basta realmente uma elevação de pensamento, de vibração, para que eles possam alcançar isso. Tudo bem até aqui, gente? Podemos seguir então, né? E aí, então, ele seguindo ali, explicando, ele chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, quer dizer, ele decorava o Evangelho, conhecia todos os versículos, tudo que Jesus falou, tudo que estava escrito ali. Por quê? Porque muitos usam do conhecimento de tudo que tem na Bíblia para se prevalecer em cima de algumas situações na vida. E ele chegava ao cúmulo de tirar um tempo da vida dele para estudar, decorar esses versículos e as passagens da Bíblia para poder crescer em cima das situações. E aqui, ó, é justamente o que ele confirma aqui, né? Ele estudava esses trechos das Escrituras porque não tem nada de errado em a gente estudar o Evangelho. Aliás, isso é uma recomendação. Mas ele estudava não para meditá-los com o entendimento, mas por mastigá-los ao meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Então, aquela superioridade intelectual que o Monteiro tinha, porque ele era inteligente, ele tinha um conhecimento muito grande, mas ele usava tudo aquilo para poder realmente crescer em cima desses espíritos perturbados e mostrando, como ele conclui, uma falsa superioridade espiritual. Não quer dizer que ele não tinha uma superioridade intelectual, mas espiritual, moral, isso sim foi o que ele deixava a desejar e foi aonde ele acabou se perdendo. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Então ele estava fascinado com a questão dos trabalhos mediúnicos, tudo que era possível, porque para para uma grande parte da humanidade ainda, né? O que acontece lá é algo de sobrenatural, né, num trabalho mediúnico. E não é. Na verdade, não tem nada de sobrenatural porque faz parte das leis da natureza divina. É que é algo que a gente ainda não conhece a fundo, mas pelo menos estamos aqui tentando entender e nos esclarecer para poder lidar com isso com mais facilidade. Mas para muitos aquilo é fascinante. E é o que aconteceu. Ele se apegou demais a essas manifestações exteriores. E olha o que ele fala: acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Então, não quer dizer, como eu falei, que por ele acabar se impondo
intelectualmente aqueles espíritos, ele não trouxe benefício para esses espíritos. É claro que ele humilhou a maioria, mas de certa forma ele fez aqueles espíritos enxergarem que eles não estavam com toda a razão. Fez eles enxergarem que eles podiam estar errados, que eles têm que se arrepender do que eles fizeram, da culpa que eles tinham e tomar um novo caminho. Então, mas o que ele fazia levava luz aos outros, então ele levava um certo benefício, mas para ele mesmo ele não saiu das sombras. Então acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Ô, Somente. Marco, Oi. talvez você pense que eu não estou entendendo nada pela pergunta que eu vou fazer. Não, imagina, Théo. Esses espíritos que você fala são os encarnados? Não, são os desencarnados que frequentam os trabalhos mediúnicos. Os Ah, trabalhos mediúnicos, Thelma, tem diversas formas de comunicação. Existem aqueles que são espíritos superiores que vêm no trabalho mediúnico para nos orientar, para nos trazer verdades que a gente desconhece. Existem alguns que vão ali porque são levados por esses espíritos superiores para serem ajudados. Então, é como eu falei, no mundo espiritual, aqueles que estão numa vibração muito baixa, eles não conseguem acessar, visualizar o nosso lar, por exemplo. o nosso lar, por exemplo. Eles não Agora conseguem chegar entendi. lá. Mas a espiritualidade traz esses espíritos porque eles às vezes estão mais prontos, eles estão num ponto já de receptividade que conseguem pelo menos atraí-los ao centro espírita. Mas o centro espírita, que é composto principalmente de pessoas encarnadas, é um mundo extremamente material. Então eles conseguem ouvir a gente, eles conseguem ver a gente. Por isso que muitos desses espíritos que desencarnam continuam vagando pela Terra, porque eles ainda estão nessa vibração mais baixa e eles ouvem a gente. Então, se a gente está aqui fazendo essa oração agora, essa conversa, com certeza a espiritualidade também prepara alguns espíritos que possam estar por perto para vir ouvir o que a gente está conversando e fazer com que eles entendam algumas coisas que eles estão passando. Entendi. Então, no trabalho mediúnico, o que acontece é isso. Esses Então não é espíritos. só para nós aqui, tem Não. mais outros Tem mais, espíritos. tem mais uma Entendi. infinidade, Thelma, muitos que têm uma percepção maior do que acontece no plano espiritual, nos relatam que o que tem do lado de lá acontecendo é muito maior, muitas vezes, do que está acontecendo no plano encarnado. Então, se um centro espírita tem um trabalho mediúnico e lá tem 10 pessoas, 15 pessoas, no plano espiritual, muitas vezes é muito mais. Então como chama? Esqueci o nome. Os desencarnados, não, os Não, médiuns, essas pessoas que vêm, né? os que doutrinadores. os doutrinadores. É. Eles são doutrinadores tanto para os espíritos encarnados quanto para os desencarnados. Perfeitamente, é isso mesmo, Théo. Eles acabam, porque na verdade todos somos espíritos, né? É que alguns estão na condição agora dentro da carne e outros lá. Então, tanto faz. A verdade, o ideal é que seja levada indistintamente. E é exatamente isso que você está falando. O benefício é para todos. É para todos. Entendi. Agora entendi. Beleza, Ô, obrigada. Marco, Oi. como você disse na última reunião a respeito das duas asas, intelectual e moral, É. no caso, houve um desequilíbrio, ele desenvolveu o lado intelectual, ele pode até ter feito bem para aqueles espíritos, mas para ele mesmo acabou prevalecendo o ego, né? Exatamente, Karen, exatamente. E aí, então a asa dele intelectual está bem desenvolvida, ainda falta com que ele agora desenvolva mais a moral, a sentimental, para que ele se equilibre e consiga Uhum, realmente cada vez mais subir. uhum. E ele falou, então, depois de tudo isso que ele descreveu, somente aqui, né? Somente lá, depois de novo no mundo espiritual, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Então, mostrando o que falou no começo do capítulo, né, e o que a gente estava refletindo.
Não é tão fácil assim mesmo. A gente fica entorpecido pelas sensações que o mundo encarnado nos traz. Mas a luta é constante, né? Por vezes, após longa doutrinação sobre paciência, olha agora ele relatando, olha esses exemplos que ele fala do como acontecia com ele. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, então ele às vezes estava lá conversando com o espírito e explicando sobre ter paciência, que o espírito não fosse assim, não fosse precipitado, não fosse estourado, tal, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria a janela do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Então vocês conseguem entender isso, assim, ó, enxergar o que ele relatou? O trabalho mediúnico ele estava super bonitinho, né? Ali com o espírito falando de ter paciência, acabou o trabalho, abria a janela e gritava com os meninos que estavam na rua fazendo barulho. E quer dizer, ele falava sobre paciência e não tinha paciência. Com o espírito ele era de um jeito, mas com os encarnados ali ao redor, ele agia de maneira contrária. Mas isso, para que a gente ouça, leia, não para condenar uma atitude como essa, mas principalmente para a gente se identificar em situações como essa, porque às vezes a gente fala para alguém fazer isso e exatamente faz o contrário numa situação com uma outra pessoa, porque às vezes a gente não tem paciência com aquela pessoa. Então esse é um exemplo que a gente tem que buscar cada vez mais a coerência do que a gente prega, do que a gente busca com as nossas atitudes. E ó, outro exemplo aqui, concitava os perturbados invisíveis a conservarem a serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Quer dizer, ele falava para os desencarnados que eram recebidos ali, para que eles tivessem serenidade, paciência, mas virando ali, saindo daquela situação, daquela conversa, já era grosso com pessoas que estavam ali dentro do centro espírita, falando para ficar quieta, não podia chorar naquele momento, não faz barulho. Quer dizer, é uma incoerência. Ou nós estamos ali para exemplificar o Cristo, ou a gente está acabando nos desviando, fazendo exatamente o contrário do que a gente está pedindo para o mundo ali, do plano espiritual que a gente está pedindo. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Quer dizer, ele mostrou primeiro alguns exemplos do que ele fazia ali dentro do centro espírita, mas agora, saindo dali, no ambiente de trabalho dele, ali sim ele tinha atitudes ainda mais inflexíveis, mais distoantes do evangelho, né? Da evangelização dele próprio. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Quer dizer, ele falava de caridade no centro espírita, mas no ambiente profissional era extremamente rígido. E usando provavelmente de uma frase que muitos de nós falamos, né? Ah, uma coisa é aqui, amigos, negócios à parte, então evangelho no centro, agora fora. Mas isso não é verdade. A gente tem que ser cristão em todo momento, em todo lugar. Não tem que ter assim, postura diferente dentro de uma casa de oração e fora da casa de oração. Lembrando, né, daquele exemplo que aconteceu no livro do Nosso Lar, né? Aquele amigo do pai do André Luiz, o Silveira, né, que ele encontrou ali trabalhando no Nosso Lar, e ele tinha até vergonha do Silveira, porque ele se lembra que o pai do André Luiz tirou tudo dele, acabou com a vida dele, porque ele fala, não, negócios à parte. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes. Olha isso, né? Como que pode uma incoerência tão grande? De dia, sendo
inflexível, não perdoando, e à noite indo no centro espírita 4 vezes por semana para ensinar o amor ao próximo, para ensinar o perdão. Então, a necessidade da coerência realmente é uma meta que nós temos que colocar nas nossas vidas. Então, ele ia no centro espírita ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Quer dizer, para os outros que sofriam e que tinham lutas, assim, não, você tem que se conformar, é assim mesmo, seja paciente. Agora com ele, não. Não, eu não vou, imagina que eu vou passar apuro. Você vai ter que me pagar. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Olha que lindo isso, né? Falando que a nossa encarnação na Terra é uma sessão mediúnica permanente. Então não é para a gente se vestir de cristão na hora que a gente resolve ir para a igreja, ou para o centro, ou para o templo, ou fazer uma oração. Não existem barreiras, né, do templo e da oficina de trabalho. Isso é uma frase de Emmanuel, numa das lições dele. Nós temos que estar constantemente nos policiando para sermos o que a gente pede para os outros serem. Talhava o espiritismo a meu modo, toda proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Quer dizer, para ele queria vista grossa, queria proteção, queria que as coisas não fossem tão duras. Agora, para os outros, ele dava conselho para ter paciência, que o sofrimento leva a mundos melhores, né? Bem-aventurados os aflitos, mas ele não queria aflição. Aos demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Quer dizer, fora dali, o que ele fazia era só cada vez mais chamar atenção para aquelas coisas fabulosas, né, que o Espiritismo era capaz de fazer. Duelos palavrosos, né, conversas que conseguiam dominar aqueles seres ali do plano espiritual ignorantes ou perversos. Narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns, quer dizer, tudo aquilo ele valorizava fora do centro dos trabalhos mediúnicos. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Quer dizer, com esse clima que tirava ele da saúde, inclusive do próprio corpo, ele foi acometido por um problema do próprio coração. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Quer dizer, apesar de tanto conhecimento, ele mesmo ele se encontrava na posição de doente. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Então aqui é a diretriz, né, principal que a gente tem. Como que eu vou ensinar se eu não dou exemplo daquilo que eu estou ensinando? Como que eu vou dirigir, levar a iluminação cristã se eu não tiver amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Quer dizer, aqueles que ele não conseguia encaminhar, porque a gente sabe que num trabalho mediúnico a gente não consegue dobrar a todos, não consegue encaminhar a todos, mas como ele tinha vibração negativa dentro dele, a hora que ele saiu do plano material, desencarnou, esses espíritos que estavam com problema com ele estavam esperando ele ali no plano espiritual. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Então ele tinha inteligência, mas a parte da pureza de sentimento dele estava totalmente desviada. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. E é isso também o que a gente vê o que aconteceu com o André Luiz. No início, ele pedia em orações, ele tentava muitas vezes alcançar o alto, mas o coração dele ainda estava endurecido, numa vibração mais baixa.
por isso que ele ainda não conseguia alcançar esse socorro. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Quer dizer, aí do lado de lá, aqueles espíritos deram o troco para ele. Tudo aquilo que ele usava para humilhar aqueles espíritos, muitos deles estavam esperando ali, também eram inteligentes e ainda endurecidos também, e devolviam aquilo para ele, né, como um revide de uma vingança que é característico desses seres inferiores. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às faltas alheias. Então, olha isso, né? Até ironia do lado de lá, ele ouvia: seja calmo, tenha paciência, né? Perdoe ao próximo, em tom irônico, porque era o que eles ouviam ele falar. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, então só quando ele realmente começou a quebrar esse endurecimento desses sentimentos dele, esse apego, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Quer dizer, ele achava que ele tinha uma condição espiritual que ele, na verdade, não tinha. Ele desencarnou achando que porque ele frequentava 4 vezes uma sessão mediúnica e doutrinou tantos espíritos, ele achou que ele ia partir e ia se encontrar num plano como o nosso lar, ou planos ainda mais altos do que o nosso lar. E revoltado porque não estava nessa condição, ficou enroscado ainda nesse tipo de revolta, de sentimento baixo, por muito tempo. Tanto é que a hora que ele deu uma amolecida, ele foi trazido, mas ainda tinha essa indignação. Falou assim, não é possível, eu trabalhei tanto pelo Espiritismo, não mereço ter passado pelo que eu passei depois do meu desencarne. Mas a gente sabe que a justiça divina, ela não erra, não falha, porque é uma questão da sintonia pessoal dele, que ele encontrou do lado de lá. Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Quer dizer, os amigos generosos não pisaram nele como ele fazia. Percebendo que ele tinha uma irritação que era desnecessária, ridícula, eles foram aos poucos submetendo ele a um tratamento de ir se beneficiando com o crescimento, né, com a iluminação do lado de lá. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela uma intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. Quer dizer, ainda, já no lado de lá, já no nosso lar, ele ainda estava querendo que fosse revisto tudo aquilo que estava acontecendo com ele. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência dada a insensatez da solicitação. Quer dizer, até entendendo, né, como que o plano espiritual mais alto muitas vezes nega algumas exigências que são descabidas da nossa parte, né? Então ela não marcou essa audiência porque era uma insensatez aquilo que o Monteiro estava pedindo. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Quer dizer, na hora que ela tinha um descanso, ela até foi visitar ele. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica, mostrando e exemplificando também o que a gente ouviu no nosso lar quando o André Luiz só reclamou para o Clarencio. Tudo, ele se colocava na condição de vítima, né, de coitadinho, não sei o quê. E o Clarencio em nenhum momento cortou, deixou ele desabafar, falou tudo que ele tinha que falar e depois, com serenidade, com amor, com doçura, mostrou para ele que ele estava errado. E a mesma coisa aconteceu aqui. A veneranda sabia que ele estava falando uns absurdos, mas por 2 horas ela ouviu ele pacientemente. Coisa que muitas vezes também a gente não faz com alguém que está, muitas vezes, desabafando, falando absurdos para a gente.
Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, quer dizer, depois que ele falou tudo que ele tinha que falar, ele ainda esperava que a veneranda desse razão para ele. Ele queria que cada vez mais ele crescesse em cima daquilo. Mesma coisa que aconteceu com André Luiz. Veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, o nosso mestre. Quer dizer, deixou claro para ele em uma única frase: você fez o espiritismo prático com muita clareza, você realmente dominava o intercâmbio mediúnico na questão desses fenômenos práticos, mas você não levou Jesus, você não levou o que é a base do nosso espiritismo, que é o exemplo de vida de Jesus para lidar com essas pessoas. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Quer dizer, com aquela única frase que a ministra falou para ele, ele percebeu o quanto que ele estava distante de tudo aquilo. Ele tinha uma série de conclusões, raciocínios, que faziam muita coisa até dar razão para ele. Agora, se ele pudesse analisar tudo aquilo que ele fez e entendesse que, na verdade, aquilo não tinha nada de cristão, não tinha nada da essência da vida do Cristo, que é o amor irrestrito, que é o perdão das ofensas, que é tudo aquilo que, como foi dito inúmeras vezes, ele falava para os outros, mas não fazia ele mesmo. Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Quer dizer, aí ele começou a entender que ele devia parar de botar a tentativa de convencer as pessoas e deveria digerir e aprender tudo aquilo que ele estava falando, para depois ele conseguir botar para fora com aquilo tudo trabalhado, burilado, né, purificado. E aí ele falou: sim, sim, estou procurando compreender. O André Luiz, né, completando aí o fim da lição, falando que realmente ele estava entendendo tudo que o Monteiro passou e a grande lição que ele estava também vivendo e também acabando ajudando ao André Luiz a entender, para poder praticar da mesma maneira. E aqui termina, então, esse capítulo. Quem falar? Eu falar uma coisinha. Ah, Eu tenho a dificuldade de me expressar, mas enquanto nós estamos no plano de lá, do lado de lá, a gente fica tudo preparado, sabendo toda a obrigação que a gente vai ter aqui. Chega aqui, erra um monte de coisa que a gente esquece, a gente leva na vida assim. Então, a gente tem que aprender triplicado para poder aplicar. a gente não pode parar de aprender. A gente não pode deixar de estar sempre receptivo para cada dia aprender um pouco mais. Porque se a gente prestar atenção, a gente está muito longe. Se a gente pegar qualquer exemplo que a gente conheça que está acima da gente, não precisa ser o Cristo, porque o Cristo está infinitamente longe, mas ele é a nossa meta. Mas a gente pega um Chico Xavier, uma irmã Dulce, a gente pega, ou vamos mais perto ainda, o seu João Estela. O seu João Estela era para nós a grande referência de exemplo de alguém que estava conseguindo. E se a gente falar assim, poxa, o João Estela está longe ainda do Chico Xavier também, pode ser. E o Chico Xavier está longe de ser Jesus Cristo, pode ser. Mas ainda assim existem essas metas que a gente pode conseguir cada dia mais buscando para nos aproximar, né, desse ideal. Nem diga, e que nós aprendamos mais. Cada vez mais. Cada vez mais. É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? O tempo está bem no finzinho já, né? Mas se não, se ficar ainda alguma dúvida... Oi, Lela, pode falar. Não. Falei, não, nenhuma dúvida. Ficou claro, bem claro. Então tá bom.
bom? Mas se tiver ainda, mesmo que acabe o tempo nosso aqui, pelo WhatsApp, não vamos deixar para a semana seguinte mais nada de dúvida, não. Tá bom? Certo. Então, beleza. Mais Muito uma vez obrigada. agradeço aí a presença de todos. Vocês. Boa Boa noite. noite para todos. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.